Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Tiago e hoje eu venho com uma proposta de aula diferente para vocês, que a gente vai trabalhar através do vídeo, né? Espero que vocês gostem. A partir de hoje, né, dessa semana e nas semanas seguintes, a gente vai estar conversando um pouquinho sobre a ginástica. Então, hoje a gente vai conversar sobre seu significado, seu conceito e alguns períodos históricos da ginástica, que é na pré-história, na antiguidade e na Idade Média. O significado de ginástica surge lá na Grécia Antiga, onde vocês já estudaram, provavelmente em história, que vem de gymnastic, que significa a arte de fortificar o corpo e lhe dar agilidade. Seu conceito engloba modalidades competitivas e não competitivas, e envolve as práticas de uma série de movimentos que exigem força, flexibilidade, coordenação motora, para os fins únicos do aperfeiçoamento físico e mental. Então, a ginástica ela vem como uma prática corporal não focada somente no corpo, mas sim ela traz experiências e vivências para uma fortificação mental. A gente já conversou em algumas aulas remotas da gente, né? Sobre força, flexibilidade, coordenação motora. Já surgiu aí algumas atividades, alguns conceitos, e agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais a partir do momento que a gente começa a falar de ginástica. Na pré-história, o conceito de ginástica não existia ainda, né? A gente está falando lá do homem primitivo, lá do princípio, do homem da caverna. Então, as práticas corporais dele eram ligadas às suas necessidades de sobrevivência e proteção. Isso quer dizer o quê? Ele tinha atividades físicas que eram focadas na caça, na coleta de alimentos, que é a sua necessidade de sobrevivência, e para sua proteção, quando eram atacados por alguns animais e por outras situações, né? Geralmente ataques de animais, outros grupos que vinham atacar eles. Então, o homem primitivo ele não tinha um conceito de prática corporal, mas a prática corporal da ginástica já estava lá com ele. Na antiguidade, a gente vai falar de antiguidade, é o período de 2600 anos antes de Cristo. E com isso a gente está falando o quê? Surgem as primeiras civilizações, surgem as primeiras formas de comunidades, né? E com isso se vê a necessidade de criar conceitos relacionados à atividade física. E um desses é a ginástica. Na antiguidade, a ginástica valorizava o equilíbrio, a força, a flexibilidade e a resistência. Utilizava-se materiais, implementos ou não, né? Lá, como a gente já falou do significado, então, lá na Grécia Antiga é que a ginástica teve um destaque social e cultural muito grande. Primeira coisa que a gente tem que lembrar da Grécia é que ela cultuava muito o corpo humano. Ela cultuava a beleza do corpo humano. Então, com isso, ela criou métodos, estratégias de valorizar, de melhorar esse corpo. Com isso, né, surge as práticas corporais para eles, organizadas. E a gente tem dois momentos na Grécia Antiga, que é em Atenas, que surge a educação corporal, né? A prática de exercício da ginástica como educação corporal. Que nessa região eles não tinham tanto o conflito, então eles construíam a ideia de um corpo saudável, de um corpo belo e de uma formação humana. Já em Esparta, a gente tem um surgimento da preparação para a guerra. Eles criam mecanismos, propostas, organizações de práticas corporais e práticas de ginásticas focadas no combate. Na Grécia, a gente tem que lembrar que eles tinham uma organização social onde eles sempre gostavam de apreciar as artes, as discussões filosóficas, e com isso eles tinham a cultura do corpo humano. Eles têm essa consciência que o ser humano é algo evidente dentro da sociedade, diferente de outros processos, né, sociais, onde eles falavam do quê? Que a sociedade, o ser humano não era tão importante, tinha que construir
impérios, tínhamos que construir civilizações gigantescas, mas o humano, né, não era trabalhado, o corpo humano. Já na Grécia, eles tinham esse conceito de valorização do corpo humano. A ginástica era praticada dentro de um espaço chamado gymnasios, né? E ela era praticada nu. Como a gente já conversou, né, sobre a questão do atletismo, aonde o atletismo na Grécia Antiga também era praticado nu. Por quê? Outra vez a gente volta. O culto ao corpo humano. Eles valorizavam a beleza do corpo humano. E o deus, né, que era patrono dessa prática era o deus Apolo. Na cultura grega, toda manifestação social, toda organização que eles tinham, eventos, existia um deus que fazia uma ligação religiosa para eles. E nesse espaço da ginástica era o deus Apolo. Depois que a gente falou ali de Grécia, a gente vai falar de uma outra grande civilização que existiu na antiguidade, que é a civilização romana, né? Diferente da Grécia, Roma não valorizava o culto do corpo humano. E eles achavam um tanto quanto imoral, repugnante, né? A prática grega do, da imagem nua, né? Eles achavam isso algo muito desvalorizante do ser humano. Eles acreditavam que isso não era muito interessante. Na, na Roma, eles tinham práticas corporais relacionadas à prática militar e ao entretenimento deles, né? A ginástica vinha como entretenimento também. Como a gente fala sobre entretenimento? Porque na Roma se criou, né, os conceitos de pão e circo, né, que é o você dar a diversão ao povo. E as diversões romanas eram muito agressivas, muito sanguinárias. A gente tem alguns espaços marcantes de práticas corporais deles, né? Com isso, a ginástica é muito evidente. O Coliseu, onde havia as lutas de gladiadores, né? Gladiador contra gladiador, gladiadores contra animais, né? Esses homens eles eram preparados para lutar contra o outro ou contra um animal até a morte. A gente tem o circo máximo, que é onde ocorria as práticas com animais, né? Que eles faziam as corridas. E a gente tem o naumáquio, que é um espaço onde eles faziam práticas, né? De atividades de esportes aquáticos. E para todas essas práticas que eles tinham, a ginástica para eles era para a formação de alguém forte para isso. Eles não tinham a ginástica como a visão dos gregos, que era do culto ao corpo, da melhora do corpo humano. Depois desse período da antiguidade, a gente vem falar de Idade Média. A Idade Média, né, ela surge com a queda do Império Romano, né? E com isso, as ideias e as visões de formação humana são mudadas outra vez. Né? A Idade Média é muito marcada pela presença da Igreja Católica. Então, o conceito que eles apresentavam na época é que o corpo era um pecado, né? E precisava ser combatido. Então, eles não acreditavam em práticas corporais. A ginástica, nesse período, ela se torna algo apagada da história. Então, igual está escrito ali, pessoal, a rejeição ao culto da beleza física resultou na perda da importância dos esportes, e com isso a ginástica também deixou de existir as práticas corporais básicas, né? Porque quando a gente fala lá na formação do ser humano, a criança da Idade Média ela não tinha aquela experiência de correr, brincar, ela era limitada, porque eles acreditavam que tudo isso que a gente vai construindo de atividade física era muito pecaminoso, porque tinha o contato humano, eles não eram muito a favor dessa ideia de um encostar no outro, né? Isso para eles era muito negativo. Então, nesse período, né,
a, a educação física e as práticas corporais de ginástica, elas deixam quase de existir. Grupos sociais mais afastados, né, que eram rebeldes na visão de quem comandava esse período, realizavam essas práticas. Outros não praticavam tanto. Então, pessoal, esse é o nosso vídeo, uma explicaçãozinha para vocês entenderem melhor sobre a prática de ginástica. Tem 3 questões para vocês estarem fazendo. Vocês respondam essas questões e postem na plataforma, viu? Vocês também têm um vídeo sobre ginástica natural para vocês estarem conhecendo os princípios da ginástica, para vocês estarem executando. Espero que vocês gostem da aula dessa semana. Até a próxima!